Gente, voltei, gente. Agora, gente, eu vou falar pra vocês sobre o arquétipo que eu usei junto com a Arlequina, que foi em 2018, 2019. E eu não sabia também que eu estava ativando este arquétipo, porque, como eu falei, eu não sabia que era um arquétipo. Que é, gente, o arquétipo da Luna. Essa diva, gente, da alma gêmea, gente, que eu amo tanto ela até hoje. Personagem mais doce e mais pura que já a Globo já fez, né? Então vamos falar sobre ela, gente, que eu ativei o arquétipo dela. E, gente, ela é maravilhosa. Gente, maravilhosa essa mulher, entendeu? E a energia dela é maravilhosa também. Então, gente, vamos lá, gente. Eu, gente, comecei a assistir, eu voltei a assistir, né, a novela Alma Gêmea em 2018, porque começou a aparecer pra mim no TikTok, se eu não estiver enganada. Ou não existia TikTok ainda, eu não lembro, gente, eu não vou lembrar. Não lembro. Mas apareceu em algum lugar pra mim, e aí eu fiquei com vontade de reassistir a novela, porque eu tinha assistido Alma Gêmea só quando eu era criança, com a minha mãe. Então eu fiquei com vontade de assistir, e aí eu comecei a assistir, e aí eu fiquei apaixonada na Luna. Eu falei, gente, eu não lembrava que ela era assim, tão doce, tão pura, tão boa de sentimentos, tão maravilhosa. E nessa época, gente, eu queria dar uma baixada, entendeu? Eu tava muito rebelde, como eu falei pra vocês no vídeo da Arlequina. Eu tive muita rebeldia. E eu sentia que as pessoas me via como uma pessoa ruim. Então eu queria desmistificar essa coisa de pessoa ruim. Que hoje em dia, a Sabrina adulta de hoje não se importa se as pessoas acham que eu sou ruim ou boa, não tô nem aí. Só importa o que Deus pensa, entendeu? E é isso. Mas na época eu me importava, porque na época eu era adolescente e pra mim o que as pessoas pensavam de mim era importante. Então eu comecei a ficar meio que obcecada na Luna. Então eu comecei a ficar muito obcecada nela, comecei a assistir muitas coisas dela. E nessa época eu fiquei muito apaixonada. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo da Arlequina, gente, é que a Arlequina, ela conseguiu me trazer de volta o amor pela dança, gente. Eu amo dançar. Gente, se eu pudesse, eu seria dançarina. Eu amo dança. Só que Arlequina é dança sensual, é funk, essas danças assim. Já com a Luna, eu voltei a ter um amor pelo balé. Eu sempre gostei de balé, gente. Desde criança, eu sempre achei o balé uma dança linda, maravilhosa. Né, que é uma dança, ai, muito delicada, gestos delicados. Então, a Luna, ela me trouxe isso de volta. Era uma coisa que eu gostava de quando eu era criança, quando eu não lembrava. E aí, com a Luna, eu lembrei e voltei a gostar de balé. Então, eu comecei a treinar balé em casa mesmo. Sim, porque tem aulas no YouTube, gente. E eu comecei a treinar, comecei a ensaiar balé no YouTube. Então, comecei a aprender muitas coisas de balé. E eu realmente amava balé. E eu amo até hoje. Enfim, então a Luna me trouxe isso. Outra coisa que a Luna me trouxe também foi delicadeza, que era uma coisa que eu tinha perdido com a Arlequina. E aí eu voltei a ter o meu lado delicado, né? Por mais que eu seja uma delicada meio bruta, mas consegui a delicadeza de volta. Outra coisa também que a Luna me trouxe foi a questão de penteados. Eu voltei a gostar de penteados. Tipo, sabe, gente, eu sempre gostei. Todas as pessoas aqui que me conhecem sabem que eu amo penteado. Amo fazer penteados. Ainda mais hoje que eu tenho cabelo colorido, parece que combina até mais fazer penteados, né? E, enfim, e aí eu comecei a fazer penteados. Nessa época eu comecei a aprender tudo sobre penteados. E tem mais coisa. Outra coisa também, gente, que a Luna, ela meio que destravou em mim, foi voltar a gostar de vestidos comportados, né? Porque na época da Arlequina, eu tava com o arquétipo da Arlequina ativado, então eu só queria roupas curtas, roupas coladas. Mas a Luna, ela me trouxe um pouco de delicadeza nesse sentido também. Então eu voltei a usar vestidos. Eu lembro que eu era muito louca pra ter vestidos dela. Aqueles vestidos de época, gente. Gente, até hoje. De verdade, eu até salvei uns no carrinho pra me comprar uns vestidos de época. Porque eu amo. Gente, a moda antiga, eu acho muito bonita. A moda antiga, gente. Ai, é lindo aqueles vestidos, aquelas luvinhas. Eu tenho luvinha, mas é por conta de outro arquétipo, que depois eu vou falar sobre ele também. Enfim. E aí, a Luna me destravou isso. Eu voltei a gostar de vestidos, a usar vestidos grandes e compridos e bonitos. E amo. E coisa também que eu lembrei. A Luna, né, gente, ela tem toda aquela questão, almas gêmeas, amor, pureza, né?
E aí, gente, eu lembro que eu fiquei obcecada em ter uma alma gêmea. Na época, eu namorava e eu falava, ah, é minha alma gêmea, tudo. E não era, né, obviamente, porque almas gêmeas ficam juntas. Em alguns casos não, mas a gente sabe quando é alma gêmea e quando não é. Então, tipo assim, eu tive todo esse negócio de querer encontrar minha alma gêmea e não encontrei, né, na época. Enfim, e aí aconteceu uma situação, gente, que eu não posso expor exatamente o que aconteceu. Mas, gente, eu tenho certeza que, tipo assim, foi muito por conta da energia da Luna. Gente, eu vou falar mais ou menos pra alma gêmea, sabe? Como tudo acontece, o porquê que a Luna morre, né? É culpa lá da prima dela, da Cristina. E aí, tipo, porque ela queria o Rafael, porque parece que ela, né, eu lembro que ela se apaixonou por ele, primeiramente, só que, tipo, o Rafael nem dava bola pra ela. E aí, tipo, como ele e a Luna eram almas gêmeas, é obviamente que eles iriam ficar juntos. Só que a Cristina invejosa, né, que a questão da Cristina também sempre foi muita inveja. Mas, enfim. E aí, gente, o que acontece? Gente, eu juro, aconteceu uma situação muito parecida com a novela, que eu não vou expor aqui, mas aconteceu uma coisa muito parecida. E na época eu tava usando o arquétipo da Luna sem saber, né? Porque como eu falei, eu não sabia que eu tava ativando o arquétipo dela. Mas aconteceu uma situação idêntica. Claro que assim, não tão idêntica porque eu não morri, né? Tô aqui viva. Mas assim, uma situação assim de um pouco de inveja, assim, que aconteceu. E eu não posso expor o motivo porque é muito particular, né? É uma vida muito pessoal. Mas aconteceu muito igual. Então, eu ativei um pouco desse negócio de inveja, de energia de inveja, de ser invejada. Mas, tipo assim, já passou, gente, tá? Tipo assim, sou muito de boas hoje, eu, tipo, caguei. Porque hoje também eu acredito que a pessoa, a gente só aceita inveja das pessoas se a gente permitir. Porque eu uso a lei da suposição na minha vida. Então, tudo depende do que você acredita sobre a sua realidade. Mas a gente vai falar sobre isso no vídeo da lei da suposição que eu vou explicar pra vocês, que eu tô ansiosa pra fazer esse vídeo, que vai ser muito top esse vídeo. Mas enfim. Então, teve isso também. E eu acho que era só isso, gente. Ah, teve outra coisa, lembrei. Na época que eu tava ativando, né? Porque eu tava ativando, gente, a Arlequina com a Luna. Só que a Luna ficou um pouco mais forte, a energia dela, porque eu tava mais obcecada nela do que na Arlequina. Então, eu fiquei um pouco mais com a energia da Luna do que da... Eu comecei a gravar, entendeu? E aí, tipo, não gravou. Então eu vou falar aqui o que eu lembro. Que eu já esqueci já. Eu não lembro o que eu tava falando, mas enfim, gente, o que eu tava falando. Uma das outras coisas que eu senti também, que a Luna me trouxe, a energia dela me trouxe, foi a questão de ser a preferida das minhas avós. Nesse período, principalmente da minha avó materna, porque da minha avó paterna eu não tinha muito contato com ela. Mas a minha avó materna, gente, ela me via como preferida nessa época. Calma que eu vou explicar por quê, gente. A Luna, como todo mundo já assistiu, quem assistiu a novela sabe o que eu tô falando. A Luna, ela era preferida da Adelaide, da avó dela, tá? Tipo, por mais que ela falava, ai não, eu amo as duas iguais. Não. Gente, pelo amor de Deus, eu reassisti a novela, eu sei, eu vi. Ela realmente preferia a Luna, tratava a Cristina diferente, entendeu? Não é defendendo a Cristina. Porque a Cristina fez as merdas que ela fez porque ela quis também, entendeu? Mas, sim, a Luna era a preferida. Então, nesse período, gente, eu assumi que eu era a preferida das minhas avós. Entendeu? Eu assumi, principalmente da minha avó materna, porque, no caso, na novela, a avó da Luna é a materna, né? Então, pra fazer sentido. Na época eu tinha assumido isso. Eu assumi como verdade e realmente se tornou verdade. Eu fui, sim, por esse período. Eu acredito que eu fui, sim, gente, porque a forma que a minha avó tratava eu... Gente, tipo assim... muito love, muito amor, muito carinho. Me dava tudo que eu queria. Então, tipo assim, era assim. Entendeu? Eu não sei como que ela era com as minhas outras primas. Mas é que o jeito que ela era comigo era como se eu fosse a preferidinha dela. Entendeu? Ainda mais que eu sou a primeira neta, gente. Aí que eu me achava mesmo, entendeu? Sou a primeira, né, gente? A preferida. Então eu realmente assumi isso como verdade na época da Luna. E isso se materializou, gente. Porque é sobre isso. Tudo que você assume como real, como seu, se torna seu. Por isso que eu amo a lei da suposição. Maravilhosa. É só por esse período, tá? Depois que eu parei de ativar o arquétipo da Luna, tipo assim, eu voltei a assumir que ninguém da minha família gostava de mim. Mas, tipo assim, eu acredito que eles sempre gostaram de mim, sim. Só que como eu assumia isso, era o que demonstravam, né? Mas, enfim, isso daí é assunto realmente pra lei da suposição. Ai, gente, essa lei da suposição é maravilhosa. A gente vai falar muito sobre isso aqui, entendeu? É o assunto que eu mais vou falar com vocês aqui, é sobre arquétipo e lei da suposição, que são os meus preferidos.
É, meu amor, depois a mamãe dá banho no você. Enfim, e aí é isso. E assim, gente, eu não tive lado sombra com a Luna. Realmente, o único lado sombra que eu tive com ela foi a questão que eu atraí inveja. E tipo assim, só isso. Porque a Luna, gente, o único problema da vida dela realmente foi esse, né? Foi a inveja que a prima dela tinha dela, tipo, desde a infância. E tipo, é muito triste, gente. Eu, tipo assim, quando eu lembro, sabe, de quando a Serena volta na vida dela e lembra como que era. Nossa, é muito triste, gente. Nossa, inveja é a pior coisa. Principalmente pra pessoa que sente inveja, né? É triste, é muito triste. Eu já senti inveja, gente. Então eu sei como que é. É horrível você sentir inveja de uma pessoa, porque você se autodestrói sem você perceber. E um dia eu vou vir falar sobre inveja, gente, porque esse assunto é incrível. E eu vou falar a minha experiência com a inveja. Porque somos humanos, gente. Não tem como ninguém sentir inveja. Uma hora você vai sentir. E isso é ótimo, porque é pro seu crescimento, entendeu? A inveja serve pra nos ensinar, pra gente aprender muitas coisas. Então, maravilha. Entendeu? E é isso. Só que é aquilo. Você tem que. Se você sente inveja, você tem que. Ok. Sinto inveja. Vamos curar isso? Vamos curar isso. E é isso. Mas enfim. Então. O que eu tava falando? Então é isso, gente. Eu não tive realmente lado sombra. Só foi esse mesmo que aconteceu. Um caso muito parecido mesmo na minha vida com o caso da Luna. Mas foi só, tipo assim, de lado sombra com a Luna. O resto, gente, só foi vitórias, entendeu? Essa foi a minha experiência com a Luna. Eu cheguei a tentar ativar ela, gente, de forma consciente, né? Acho que foi no começo do ano. Eu não vou lembrar quando que foi. Só que, tipo assim, gente, como hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era, então meio que eu não consegui muito ativar, incorporar a Luna, sabe? Porque, tipo assim, sei lá, gente, eu mudei, né? Mudei muito a forma como eu pensava, muitas coisas eu mudei. Então eu acredito que eu não consigo pegar mais a energia da Luna por causa disso. Mas tá aí minha experiência pra vocês da primeira vez que eu ativei o arquétipo dela, foi junto com a Arlequina. Equilibrou muito, gente, porque realmente a Arlequina, ela me deixou muito rebelde e eu tinha muitos sentimentos ruins, sabe? Tipo assim, não com os outros, mas comigo. Então, tipo assim, a Luna, ela meio que deu uma equilibrada e me ajudou, sabe? A trazer muitas coisas que a Arlequina meio que tirou de mim. Então, assim, maravilhosa. A Luna me trouxe muito aprendizado também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. As formas como eu ativei o arquétipo da Luna, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu fiz. Foram poucas coisas. Foi a questão de eu aprender balé, foi a questão de eu dançar as músicas que a Luna dançava quando ela era viva. Que eu ficava dançando, colocava meu fone e ficava dançando aqui na sala. Minha irmã e minha mãe achavam eu doida, mas era isso, entendeu? Adorava. Eu tentava me comportar como ela e eu, tipo, comecei a me comportar como ela mesmo, mas como eu tinha muita energia forte da Arlequina, muitas coisas não dava pra perceber que eu tava com a energia da Luna, mas em outras coisas dava pra perceber. Eu escutava muito as músicas da novela Alma Gêmea, então isso também me ajudou a ativar. E foi isso, basicamente foi só isso que eu fiz pra ativar o arquétipo da Luna. E foi isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me conhece e acabou de me conhecer por esse vídeo, já se inscreve aqui, entendeu? Presta atenção, ativa o sininho, entendeu? Pra você ver todos os vídeos que chegar, porque eu vou postar um monte de vídeo, entendeu? Esse canal aqui, eu recomendo você assistir o primeiro vídeo que eu fiz pra você saber o que eu vou falar aqui, entendeu? E eu vou trazer muitos assuntos, assim, espirituais, de bruxaria, arquétipos, principalmente lei da suposição. Lei da atração eu vou falar também. Mas o que eu mais uso é a lei da suposição, então é o que eu mais vou trazer. Porque eu vou compartilhar tudo aqui que eu conquistar, todas as minhas experiências mágicas e de várias realidades, porque nós temos várias realidades e a gente acessa aquela que a gente se identifica. E é sobre isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Amo vocês, almas mágicas.